Bem-vindos, pessoal, para outro episódio de Histórias de Mudança. Eu sou Emily Russell, anfitriã de hoje, e então minha convidada maravilhosa é Megan Hill, que é facilitadora certificada de Access Consciousness e também minha ótima amiga. E nós podemos criar basicamente diariamente juntas, e obrigada por estar aqui. Obrigada por me receber, diz Megan. Estou muito empolgada, tem sido maravilhoso, eu tenho que dizer. Todos os outros anfitriões e convidados, é muito legal de se ouvir. Eu acho que muitas pessoas vêm ver pessoas como você e eu falam assim, vocês sempre foram assim. Sim, exatamente, diz Emily. E Megan diz, não, exatamente, diz Emily, não. E é muito engraçado, porque eu ia começar com as pessoas, você pode saber a história do TEM, sabe? Você viu a entrevista, talvez não, e se você não assistiu, todos os replays estão no YouTube e no Facebook de Access Conscious. Você pode voltar e ver os episódios passados e eles são traduzidos. Oi, pessoal. Obrigada, Dan. E então, hoje, o que é engraçado, e o que eu queria realmente que você estivesse na série e contar a sua história, porque, sabe, eu sei que quando eu te conheci, eu não teria imaginado que você lidou alguns anos antes. Então, é tão engraçado quando você vê alguém, você não imagina, ele sempre foi dessa forma. E você tem uma história realmente dinâmica de onde você estava antes de encontrar Access Consciousness e correr suas barras e agora. Então, você quer falar um pouquinho sobre onde você estava e o que te levou a encontrar? Sim, na verdade, eu escrevi um pouco sobre isso ontem, porque, sabe, para postar no Facebook sobre isso. Eu nem acredito que já se foram 11 anos desde que eu comecei de fato a usar as ferramentas, o que é louco, é muito tempo. Mas sabe, estamos aqui no mês da conscientização do suicídio e eu estava pensando sobre isso. Eu nunca fui suicida, sabe? Eu não estava no ponto que eu queria tomar a minha própria vida, tirar. Mas se eu olhar para isso agora, definitivamente eu estava indo em direção a uma morte muito lenta, sabe? Então, eu era a minha vida toda eu fui muito diferente, eu fui muito diferente. E o que agora eu sei é conscientização, e eu não fazia a menor ideia, sabe? Eu, antes da Access Consciousness, literalmente eu sentia como se, sabe quando você está sentindo bem o tempo todo? E é aí que você está acertando e tudo está bem, ou se você tem sentimentos ruins e coisas assim, então algo está errado. Então era esse constante, sabe, filtro do mundo ao meu redor. Então eu não sabia como lidar com todas as energias que estão lá. E eu acho que é uma das coisas que não sei como falar sobre isso, sabe? De antes de Axis e agora é meio que voltar para anos atrás. Então foi muito como, ok, como é que eu lido com todas essas coisas que eu estou passando? E eu não tinha razão para ter nenhum problema realmente, sabe? Eu olhava para minha vida, ok, eu venho de uma ótima família, tudo está bem, eu tenho um ótimo trabalho, sabe? Eu acho que quando eu descobri, eu estava com 20 e poucos anos, não tinha razão para ser deprimida, basicamente. Não tinha razão para ter ataques de pânico. Não tinha nada além de. Talvez, sabe, em 2008 eu estava no marketing e o mercado do marketing caiu, quebrou e eu nunca perdi meu emprego. Eu fui promovida. Não tinha razão para ter nenhum problema. Mas eu acordava todos os dias sentindo como se o mundo estivesse acabando, como se o mundo estivesse desmoronando e eu fazia o que eu tinha que fazer para sair da cama, para ir trabalhar, para funcionar. E daí eu vinha para casa e eu fazia tudo o que eu podia para fugir. Então, no começo, começou com, sabe, nos anos da faculdade, 20 e poucos anos, bebida, fumar maconha, eu fiz qualquer coisa para ter aquele momento de fugir, fechar essa coisa apontando para a cabeça, o que quer que seja essa coisa, desligar isso. E daí eu tive que começar a ser um adulto na faculdade, sabe, mesmo, talvez tenha algo de errado comigo, porque, sabe, eu não posso me transformar uma perdedora, sabe? Na faculdade você pode fazer isso. Eu fiz. Sim, fora das aulas, disse Emily. Talvez nem todo mundo tenha feito isso, disse Emily. E daí eu fui pro médico e que
ansiedade e depressão. Então ele explicou que meu cérebro é muito diferente, sabe? Eu nem entendo cientificamente, mas as coisas que deveriam estar acontecendo para te fazer sentir com facilidade e funcionar não estão acontecendo. E vamos começar a levar. Eles tentaram todos os remédios diferentes. O primeiro que me colocaram foram Lexipro. E se você tentou qualquer medicamento, provavelmente você sabe o que é depressão e ansiedade. Tem um equilíbrio químico que eles tentam encontrar que funcione para o seu corpo. Então, o Lexipro, basicamente, eu ficava dormente, eu não tinha nenhum sentimento. Eu ia para casa visitar a minha mãe, para ação de graças, eu não ria. Literalmente, eu não sentia nada. Então, aquele foi ok. Então, sabe, você tem que tomar por, eu acho que 3 meses, porque leva um tempo para o seu corpo se ajustar a isso. Então, você teve 3 meses disso? Pergunta a Emily. Ela disse, 3 meses disso? Sim. E eu falei, esse não tá funcionando, porque eu estou parecendo uma múmia andando por aí, sabe? E daí, ok, vamos te colocar para tomar. Eles tentaram outro que eu nem lembro, e finalmente o que acabou funcionando para mim foi Prozac, que é uma coisa muito popular para depressão e ansiedade. Então, o que aconteceu? O Prozac estava funcionando, e eu pude, sabe, ter um senso de estar viva, pelo menos. Mas aí, a cada 3 meses, meu corpo, eu acho, estava bem, estava me dizendo. Meu corpo estava fazendo o que ele precisava fazer para sempre tinha que atualizar a dosagem, porque depois de 3 meses a ansiedade voltava e a depressão voltava. Então, eles aumentavam a dosagem. E daí, eu estava no Facebook ontem falando e eu estive numa jornada de medicação por aproximadamente 2 anos. Nesse ponto, você tinha 27? 25. 25, ok. Eu tinha 25 anos e ele disse: tá bom, agora o seu corpo está no ponto que nós teremos que você tomar, vai ter que tomar uma dose, mas uma dosagem em meia. E eu falei: tá bom. E ele me prescreveu Xanax para momento, sabe? Ele era um. Eu tinha caneta bem pesada e na época eu ficava bem grata por isso. Tinha Xanax se eu precisava, sabe? Se eu estava tendo um ataque de ansiedade, eu precisava relaxar. E ele me dava Ambien para dormir à noite, se eu não podia dormir. E daí eu tomava uma dosagem e meia de Prozac. Aos 25 anos. Era isso que estavam prescrevendo. Uau, disse Emily. E isso foi, sabe, o que o médico estava fazendo pode talvez não ter sido o melhor médico. Basicamente era como eu viveria o resto da minha vida. E eu peguei essa prescrição uma vez e o cara falou: você não toma isso uma vez. Sabe, você não vai tomar o Ambien e o Xanax ao mesmo tempo. Eu falei: sim, tudo bem. E foi uma forma tão estranha que a pessoa disse que eu falei: oh meu Deus, se eu tenho 25 anos e eu já no último ano tive que aumentar e continuar a aumentar a medicação, aonde eu estarei daqui 10 anos? Eu estarei tomando 10 Prozacs, 3 Xanax, sabe, injetando alguma coisa só para sobreviver o dia? Então eu falei, ok, algo precisa mudar. E eu acho que, na verdade, eu estava no o que mais é possível. E então, eu também estava tentando todo tipo de coisa, como meditação, o que era péssima, porque eu não consigo sentar quieta e aquietar essa coisa. Então, eu estava errando na meditação, eu não podia fazer todas as coisas alternativas. E eu liguei para essa senhora que, na época, ela era minha, sei lá, o que for, uma coisa psíquica intuitiva, e eu ligava para ela o tempo todo: será que eu vou encontrar o verdadeiro amor? Como a minha carreira se parece? Eu pedia previsões do meu futuro. E eu comecei a conversar com ela sobre essas coisas que estavam acontecendo com a medicação. E ela falou: posso fazer uma pergunta? E ela falou: vai parecer um pouquinho estranho, mas é uma coisa nova que eu estou experimentando. E ela disse: sabe, você mora num apartamento? Eu falei: sim. Você tem parceiro de quarto? Sim. É possível que você está pegando 98% de todos os pensamentos, sentimentos e emoções de todo mundo no seu prédio, todo mundo, sabe qual a pessoa que você está morando, todas as pessoas no seu emprego? E eu estava assim, o quê? Eu estava estarrecida, porque era um imenso sim. Eu nem sabia que isso podia ser um sim.
Eu só sabia que de repente abriu essa porta para o fato de que de fato eu estava agora, o que eu sei é extremamente consciente. E pegando os pensamentos, sentimentos e emoções de todo mundo, tentando medicar os pensamentos, emoções de todo mundo e naquele momento eu simplesmente falei, tá bom, eu vou fazer o que se requer para começar a mudar isso de fato. E a ferramenta é a quem pertence isso. E vocês sabem, temos um aplicativo para isso agora, é uma ferramenta que você pode perguntar basicamente qualquer dia. Então, eu acho que em aproximadamente um mês depois foi quando eu corri minhas barras e isso criou. Eu nunca tive tanta paz no meu mundo depois de uma sessão de 1 hora. Então, sim. Então, você pode dizer um pouco mais, sabe, você entrando para sessão de barras e depois, porque você está brincando com a quem pertence isso, e daí ela te deu alguma outra ferramenta de access, ela, ela diz um grupo de palavras que parecem realmente extremas, você pode usar como uma coisinha, e ela me descreveu para dizer, sabe, a quem pertence isso, ou eu acho que ela me deu algumas perguntas, sabe, tudo que isso é, destrui e descrio. E certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as 9 garotas excelentes. E naquele momento eu falei, eu vou fazer qualquer coisa. Pode ser a coisa mais esquisita do mundo que eu vou fazer. Então eu fiz isso e eu nem, sabe, eu só a conscientização do fato de que eu estava pegando todas as coisas ao meu redor mudou tudo. Eu nunca tinha considerado isso. Eu achava que tudo que estava entrando no meu mundo era meu. Meu corpo, sabe, com ataque de ansiedade, literalmente você tem uma reação física, o seu coração começa a acelerar, e definitivamente eu achei que era o meu corpo, e também tinha que ser meu. Então, aí eu comecei a notar simplesmente que tudo era, oh meu Deus, ok, minha parceira de quarto, a mãe dela tinha morrido o ano anterior, muitas coisas tinham acontecendo, o meu trabalho na propaganda, as pessoas são extremamente estressadas o tempo todo, e todas essas coisas que eu comecei a poder olhar para o redor do mundo e falar, ok, eu estou estressada de verdade ou outra pessoa está estressada? Isso é eu ou é outra pessoa? E me deu esse portal para ver. Tá bom, na verdade você pode estar ciente de tudo, mas não é seu, de fato. E o louco é, se não é seu, você não pode de fato fazer nada para mudar isso. É medicação, diz Emily. Bem, eu não sei quanta medicação você tem que tomar para de fato adormecer quantas pessoas estavam assim. Eu me lembro de, sabe, desde que não sei quantos anos que estamos trabalhando junto com a Access, mas a pergunta que você me deu uma vez, uma facilitação de algo, você disse: se você não comprar isso como seu, do que você estaria ciente se você não comprasse? E é uma forma diferente de perguntar a quem pertence isso, mas estava tão no seu corpo, tão no seu mundo, que você já tinha comprado o que era seu. Se eu não comprasse isso meu, do que eu estaria ciente? E ela diz: eu uso o tempo todo, se eu não estivesse pensando nem sentindo isso, do que eu estaria ciente? Porque tantas das vezes que você está pensando algo, você acha que é seu pensamento. Se você está sentindo algo, você acha que é seu sentimento. E é só uma pergunta. Ok, se eu não fosse aquele sentindo ou pensando isso, do que eu estaria ciente? E, mais uma vez, é como naquele momento, eu nem posso. É uma dessas ferramentas. Eu estou tão grata que eu tive e eu queria que o mundo todo conhecesse e usasse, porque o negócio é, você tem que usar. Diz Megan, sabe, se você. Agora, não é que eu não tenho, sabe, momentos onde parece que eu tenho ansiedade. Eu tenho momentos assim, mas é como, ok, isso é meu, sabe? De quem é? Devolva o remetente. Eu estive em aviões com turbulência e alguém perto de mim estava tendo um momento completo de desespero e o meu corpo entrou na mesma reação. Se eu não pegasse bem ali, sabe, eu me veria dizendo, oh meu Deus, estou apavorada. Espera um pouquinho, você está apavorado ou está ciente de alguém que está apavorado? Você está estressado, você está sobrecarregado, você está ciente de pessoas sobrecarregadas? Parece tão simples, diz Emily, mas antes de alguém explicar isso, você está ciente disso? Ou é. Porque
É claro que tá na minha cabeça, deve ser meu. Tá no meu corpo. E as barras de Megan, uma vez que eu fiz as barras, me ajudou a me deu esse espaço de mim, para que, então, não somente as barras, mas também, sabe, eu comecei a fazer classes, e isso é uma jornada, pessoal. Isso não é da noite para o dia. Viva a conscientização, tá tudo bem. Muitas classes, sabe, com o Dan e o livro dele. E se você puder pegar esses momentos que você sabe que você está sendo você, quer sabe o que quer que seja para você, você tem que chegar nisso para que você saiba que é você e quando você não é isso, não é você. Então, eu passei muito tempo, ok, ok, não do espaço definido, mas isso sou eu como ser e eu vou ser isso. Eu não estou sendo isso, quem eu estou sendo, a quem pertence isso. E eu passo todas as perguntas e ferramentas que realmente, pessoal, se você está assistindo, estão no YouTube, estão aí. Você só tem que usá-las. Então, e você teve, pergunta Emily, você correu suas barras, você teve que desacelerar a medicação? Como funciona para você? Sim, você tem que ir desacelerando, mas meio que também era um comprometimento, sabe? Eu sabia que se eu parasse, ficaria um pouco estranho. Eu acho que foi um mês, algo assim, sentindo estranho, mas não importava. Eu nem posso te falar, eu nem tenho memória de ter problema saindo da medicação, porque era como quando eu encontrei a ferramenta, quando eu encontrei as barras, quando eu fiz minha primeira classe de fundamento, que foi num período de 6 meses, eu tive, eu sabia que eu podia viver, eu sabia que eu podia desfrutar da vida, porque antes disso era a coisa do suicídio. Não é que eu fosse suicida, mas a vida era uma porcaria. E se é isso que eu deveria aqui ter pelos próximos, sei lá, quantos anos, 50 anos, algo assim, isso é, eu não, provavelmente eu não teria, provavelmente eu teria me tornado suicida 5 anos depois, sabe? Eu não vi o propósito, o sentido. Eu achava que ninguém fala sobre isso e talvez falam mais, mas naquela época, especialmente aos 25 anos, sabe? Ninguém, eu achei que eu era louca, simplesmente. Eu achei que era completamente fodida e errada, e eu era a única que tinha qualquer coisa estranha acontecendo. Então eu tinha uma carinha feliz que eu colocava, sabe? E a coisa toda. E você não tem ninguém para conversar sobre isso. E é por isso que eu amo que estamos fazendo todas essas entrevistas esse mês, dizendo e estamos usando a hashtag You're Not Alone. Exatamente o que você disse. Eu acho que tantas pessoas estão sentadas, sabe, e acordando se sentindo miserável. Você não tem nada errado, você pode fazer mais errado ainda por sentir uma merda, sem ter algo, entre aspas, que seria uma razão para se sentir tão mal. E quando você fala sobre isso com alguém, é como, sabe, se você puder encontrar alguém que não tem julgamento e você pode estar por ali, e esse é o presente a facilitadores de Access Consciousness, facilitadores de barras ao redor do mundo, e muitos deles nesse mês todo e no mês seguinte estão oferecendo sessões de barras gratuitas para as pessoas, para que você possa, sabe, se você tiver alguém, se você está no espaço, eu só quero saber mais o que é isso, você pode ir para o site accessconsciousness.com/bars para achar pessoas que estão participando, e também nós temos You are not alone, mas você vai parar no mesmo lugar. Vai te levar para o mesmo lugar para achar pessoas que pode, sabe, talvez oferecer uma pergunta, uma sessão de barras, ou o que quer que seja. Sim, diz Megan, definitivamente corra suas barras e comece a usar as ferramentas, sabe? Na verdade, nós temos que. Outra coisa é, eu não tenho um. Eu vi uma live de Facebook que você fez ontem, no, no clube da ovelha neon, ou no lounge, eu não sei, mas você falou sobre, e foi brilhante, você falou sobre como estar disposto a receber todas as energias, sabe? Só porque isso pode parecer esquisito, ou julgamento, ou o que for, se você decide que você vai receber só o que você sente bem, você não está totalmente recebendo. Mas é realmente a mesma coisa com a conscientização. Era como eu estava fazendo tudo o que eu podia para cortar as coisas ruins, sabe?
o que era considerado ruim, o que significa que, na verdade, não me permitiu, de fato, ter acesso a todas as, sabe, se eu olhar para o presente da conscientização, é que eu usei com criação, eu usei com tudo. É uma alegria tão grande poder perceber e estar ciente de todo tipo de coisa, mas você começa a querer ter somente as coisas boas e não as coisas ruins, e então você sabe, você começa de fato cortar e fugir de basicamente o mundo todo. Então, Access é verdadeiramente a única coisa que eu descobri que te convida a acessar, louco, acessar tudo, acessar, sabe? Consciência inclui tudo, sem julgamento. Então, acessar o mundo todo, acessar além do mundo, além de tudo. Não é confortável, mas eu fui tão dedicada a tentar ficar confortável, porque sabe, é o que você deveria fazer. Mas as ferramentas permitem que você navegue, especialmente agora é muito interessante, tem muitas pessoas que eu converso que elas simplesmente não estão indo bem, sabe? E essas ferramentas, sabe como a quem pertence isso e o que mais é possível aqui. E quando dizemos ferramentas, na verdade, elas são perguntas. Perguntas, na verdade, abrem portas. E parece simples, mas experimenta, sabe? Experimenta usar e usar quem pertence a isso por 3 dias. Experimenta perguntar o que mais é possível quando você entra num buraco profundo de impossibilidades. Profundo e escuro. E Emily diz: você pode dizer mais também? Porque enquanto você fala sobre isso, tem pessoas que terão uma sessão de barras de access e você se torna mais, sabe? É sobre receber, você se torna mais ciente. Então, você pode falar um pouco mais sobre como você lida com. Tá bom, eu estou saindo do medicamento, então eu estarei ainda mais ciente das energias que talvez pareciam ansiedade, depressão, chateação, sabe? O que é, sabe, como é? Isso requer uma determinação, uma tenacidade, usar as ferramentas, saber que você não está errada quando você começa a perceber mais disso. Sim, diz Megan, realmente eu comecei. Eu acho que provavelmente a classe de fundamento foi onde, porque voltando 12 anos, 11 anos atrás, não tinha todas essas classes, então era barras fundamento, nível 2 e 3, que é o COP. E, e eu falei, vou fazer tudo agora. Estava determinada. Mas depois eu me lembro de sair da classe do fundamento e ficar assim, oh meu Deus, eu tenho poderes, superpoderes incríveis, sabe? As coisas que pareciam ruins ou erradas, simplesmente a conscientização energética do fato que eu estava simplesmente ciente mudou tudo. Então eu me senti como se tornou como se eu fosse uma mágica miraculosa andando por aí, sabendo que eu podia mudar isso para mim, que eu podia convidar pessoas para mudar. Eu me lembro de correr as barras na empresa que eu trabalhava na época, estavam, sabe, porque a economia estava péssima, então estavam tendo cortes. As pessoas estavam tão estressadas porque elas estavam fazendo, sabe, algumas pessoas estavam indo para o lado do escritório, outras pessoas iam para cá, dependendo do cômodo que você estava, determinava se você ainda tinha um emprego ou não. Era bem dramático. E todo mundo, todos os dias, você não sabia se você ia ser dispensado ou não. E, e eu me lembro, eu falei, eu tenho essa coisa nova, ajuda mesmo. Se você tiver ansiedade, então eu estava correndo barra secretamente nos escritórios vazios, tentando, sabe, falar, pessoal, vai ficar tudo bem, sabe? E sim, eu simplesmente, eu não sei como descrever, mas eu acho que eu estava, sabe, muito, oh meu Deus, tem tanto possível, temos tantas capacidades que nunca reconhecemos. E eu comecei a brincar com elas. E em momentos quando realmente ficou difícil, sabe? Você atinge um outro nível de isso, possivelmente não pode ser meu, é tão terrível, errado, ruim, eu sou errada, blá blá blá, sou terrível. E essas pessoas maravilhosas, Gary Douglas, sabe, Dan, eles simplesmente têm uma forma de fazer sentido das coisas que você não pode fazer sentido. Tem, acabou de fazer isso. Tem um novo, você consegue, que é um aplicativo novo, se vocês não conhecem, o da necessidade. Eu estava assim, oh meu
meu Deus, isso coloca palavras para todas essas coisas loucas que eu não fazia a menor ideia, sabe? Você está tão ciente e você nem consegue contemplar quão consciente você está. E daí ele vem e ele começa a colocar palavras às energias que você está ciente de e eu nem consigo descrever quão é de cair o queixo. Eu não, oh meu Deus, aquele que ele fez tem um de paternidade que chama Não Mate Seus Filhos. Aparentemente, passar pelo Covid, estudar em casa e adicionar a vida, e é hilário. E quando eu vi, eu estava assim, oh meu Deus, com isso eu estou entrando em coisas imutáveis, eu estou entrando nesse estresse, sabe, nessa situação toda. Eu posso fazer isso e veremos por quanto tempo é divertido, ou eu posso começar a usar essas ferramentas. Então, se você é pai ou mãe, eu realmente sugiro, e se soar estranho, sabe, eu nem sei se isso funciona, experimenta, você não tem que descobrir. Veja, sua vida fica mais fácil, simplesmente. Sim, diz Emily, e eu vou dizer para você, mas nós falamos sobre todas essas perguntas, e a quem pertence isso, e se você está se perguntando a quem pertence isso, se você diz, eu sei que é meu, ou não está ficando mais leve, peça para outra pessoa te fazer a pergunta. Eu sei que parece tão simples, mas você está fazendo essa pergunta por 11 anos, e eu teve momentos que eu pergunto e não muda, e se você me perguntar a quem pertence isso, eu, ah, meu Deus, não é meu! Eu sei, disse Megan. Eu me lembro uma vez, eu acho que foi quando eu comecei a trabalhar com Access e eu tinha acesso ao DEM, sabe, mais do que o comum, e eu tinha essa coisa imensa no meu mundo, e eu acho que eu s- fiquei uma semana me fazendo perguntas e tudo que eu podia para lidar com isso, e não estava mudando. Era horrível, horrível, era a pior coisa, e eu precisava que ele me ajudasse com isso. E eu nem me lembro sobre o que era. E ele falou, eu falei, ok, o que está acontecendo? E ele falou, posso fazer uma pergunta? Isso é seu? E eu falei, pô! Então, definitivamente, peça para que outra pessoa te faça a pergunta. E essa é a beleza de Emily, como você disse mais cedo, sabe? Access Conscious tem todas essas ferramentas, que na verdade são perguntas. Então, não é alguém te dizendo, é isso que está de errado com você, é alguém te fazendo uma pergunta. E eu me lembro, quando eu estava numa classe pela primeira vez, ouvindo, sabe, o facilitador, acho que foi Gary Douglas, fazer uma pergunta, e parecia, é claro que a pessoa sabe essa resposta, mas foi essa revolução. Alguém perguntou, ela, oh meu Deus! Eu achava que era um não com a minha mente, mas é sabe? E leva esse espaço de fazer essas perguntas sem ter uma conclusão de é claro que é meu, sim, meu corpo se sente assim. De alguma forma, eles desenrolam esse lugar onde você está vivendo e você pode começar a olhar para a pergunta e uma realmente diferente perspectiva que você está olhando. Bem, é isso que falamos ontem. A sua vida, sabe, é tudo energia. E uma das minhas perguntas, nossa classe favorita, secreta, é a síntese energética do ser, da SB. Essa classe eu me lembro que na minha primeira, literalmente eu achei que tudo energético que eu estava cansada demais, eu não tinha, eu não tinha esse desejo de ver que muitas pessoas têm, e eu me lembro que nos primeiros minutos dessa classe, de repente eu estava assim, oh meu Deus, eu estava vendo no Kansas, no Missouri, eu estava pegando, sabe, a vida lenta que estava acontecendo ali. E eu realmente achei que aquilo era meu. Tinha muitas coisas à medida que você vai mais fundo, sabe? É como Matrix, quão profundo você quer ir. Você começa a revelar, oh meu Deus, não somente esse pensamento aleatório que passou pela minha cabeça que não é meu, mas todas as coisas que você decidiu que você é, como pequenas coisas. Se você pensar que você é preguiçoso, se você pensar que você é cansado ou está cansado, sabe, mesma coisa, se você achar que você é uma pessoa deprimida, na verdade, pode ser a quem pertence isso, mas também pode ser o que você cresceu perto de alguém deprimido, você identificou como depressão e na verdade não é. A Access vai começar a entrar, sabe, nas minúcias e fazer as coisas se abrirem e o mundo o mundo todo de repente fica mais brilhante. Você achou que não tinha como isso ser possível. Eu adorei isso, disse Emily. E se você não conferiu o livro do Dr. Dan Sendo Você Mudando o Mundo, é maravilhoso.
E ele disse algo assim, como o que você acabou de dizer, eu não vou dizer de forma tão brilhante quanto ele. A jornada de ser você, na verdade, é não definir todas as coisas que você pensou que você era, sabe? Tudo que você. Esse é quem eu sou, deprimido. Na verdade, essa é a chave para chegar no que é seu. Deixar ir o que você achou que você tinha que ser, ou que você é. Sim. E eu também, diz Megan, eu comecei a ler esse livro que é chamado um, um lugar chamado Terra, que é escrito por uma garota autista da Austrália. E quando ela estava escrevendo, eu ouvi Dan Gare, sabe? Você é ligeiramente autista? Sabe? Shh, não fala sobre isso. Porque eu nem sequer sei o que é autismo. Tem um diagnóstico no mundo, e eu comecei a ler esse livro, e a forma que ela escreve, eu estou, oh meu Deus, finalmente tem algo que, sabe, a forma que ela vê o mundo, e eu estava, oh meu Deus, na verdade, eu sou ainda mais diferente do que eu achei que eu fosse. E, sabe, se você é diferente assim, o meu filho, ele também na escola, sabe, deram rótulos que ele tem transtorno sensorial, é como se tem muita coisa vindo e ele morde o lápis e tal, e aí ele tem que correr mais ao redor da sala. Mas se você não tiver acesso a essas ferramentas, enquanto pai, enquanto uma pessoa no planeta, simplesmente é bizarro que não há nada mais aí para fazer sentido de basicamente como de fato ser tão diferente. Então, se você está ouvindo isso, você está assistindo isso e você sabe, às vezes o mundo não faz sentido, você não entende como você pode ser feliz com outras pessoas, ou o que quer que você tenha coisas estranhas acontecendo, definitivamente confira, compartilhe com um amigo, porque tem coisas em Access chamado X-Men, que é fenomenal, e nós falamos sobre essas capacidades que você tem para estar ciente de tantas coisas, e tem um livro chamado Você Ensinaria um Livro a Subir em Árvore, que é maravilhoso. Todos os links que estamos falando, eu estou postando, eu continuo falando, e está no chat também. Mas há tantos recursos, a recuperação certa para você, com Marilyn Bradford. Eu fiz um podcast com ela há pouco tempo atrás, ela tem um livro. Ela é brilhante, a forma que ela fala sobre recuperação, sabe, quando eu tinha 25 anos, eu falei, provavelmente, sabe, eu serei alcoólatra ou algo assim, porque eu estava usando o que quer, como eu disse, o que quer que eu podia fazer para fugir. E eu me lembro dessa entrevista com ela, e ela disse que muitas pessoas pensam que tem um problema com drogas ou um problema com vícios, e realmente o maior vício é ter uma pausa da consciência. Então, eles usam álcool, droga, o que for, para fugir de todas essas coisas que eles não sabem como lidar. E com tudo isso, que começa a se acumular e você não sabe lidar, parece que a única coisa a se fazer é tomar um comprimido, beber, o que quer que seja. Mas, você sabe, literalmente, mesmo que se você começar com os áudios do DEM, você consegue encontrar o que funciona para você, começa a aparecer coisas que te permitem ter esse senso de possibilidades para que você saiba que as possibilidades existem e você não tem que se adormecer, faça tudo. E se alguém está perguntando uma lista dos livros que mencionamos, se você entrar no site do accessconscious.com e você clicar em Shop, você pode encontrar tudo pela categoria, sabe? Sendo você mudando o mundo, dizendo, você ensinaria um livro a escalar? Eu acho que estaria no tema criança. Olha nas sessões e tem muito com Access. Realmente, o site é imenso e tem milhares de coisas lá. Se vocês estão assistindo no YouTube, tem o canal do YouTube, no Instagram, para Access e barras de Access, Facebook, tem muitos lugares que você pode encontrar informações e confia que você sabe, um dos títulos é, oh meu Deus, esse! Você está ciente do que pode contribuir agora, sabe? E ajuda, diz Megan, Emily e eu somos sortudas, trabalhamos com Access, estamos na classe muitas vezes, mas às vezes simplesmente, bem, eu tenho muitos livros, eu abro um livro e faço uma pergunta, ok, que página eu devo ler hoje? E eu abro aleatoriamente, será exatamente o que eu preciso ouvir. Ou eu vou no YouTube, aleatoriamente procuro a Torneio da Consciência do DEM e escolho qual contribuirá. E aleatoriamente eu pego aquele.
A ferramenta, sabe, eu acho que ele está fazendo o torneio da consciência há 11 anos. Eu acho que o ano passado foi aniversário de 10 anos, algo assim. Só porque os vídeos são de 10 anos, não significa que não se aplica agora. Então, se você tem um momento estranho, tira um momento, acha um livro, tem podcasts, tem tantas coisas para ouvir e até conectar com a energia de, tá bom, tem algo mais possível. Eu só preciso que pergunta, eu tenho que fazer, que ferramenta, sabe? Onde eu posso ir para encontrar o que eu preciso para me inspirar, além disso, porque eu acho que esse negócio com a depressão é que você começa, sabe, começa a cavar, e porque parece, a conscientização pode te parecer tão intensa que, naturalmente, bem, eu fazia isso e às vezes ainda faço, você começa a ficar cada vez menor e contrair e não proteger, sabe? Como se você tentasse se esconder, ao invés de correr em direção e falar, tá bom, se eu deixar tudo isso entrar, o que é o pior que pode acontecer? E o que mais é possível, sabe? Eu preciso ligar para um amigo, eu preciso ler um livro, eu preciso assistir uma gravação que eu tenho. E é incrível, sabe? Se você está assistindo isso e ouvir falar de Access, liga para um amigo. Eu conversei com a Emily ontem e eu estava mal-humorada, sabe? Simplesmente de tentar equilibrar, ser uma mãe, trabalhar e ensinar meu filho enquanto ele está em casa como professor. Eu falei, tá tudo bem. Verdade, eu estava tendo um dia estranho também, diz Emily. E eu falei, tá muito mais leve. E estávamos, então, você estaria disposto a fazer uma pergunta? E Emily diz, e é um negócio com os livros, os vídeos do YouTube, eu tenho o áudio do livro sendo você, e mesmo que o seu cérebro não entenda, você pode simplesmente pôr para tocar e ouvir a energia. Minha internet parece que cortou? Eu posso te ver. Então que bom. Então, eu vou continuar falando, ok. Sim, muito obrigada, Megan, por compartilhar a sua história, porque eu tenho certeza que você inspirou as pessoas. E se você encontrar com alguém na rua, você não sabe onde que a pessoa está, você não sabe a história dela. E se você gostaria de compartilhar esse vídeo na sua página em algum lugar, você nunca sabe quem vai ver e quem está pedindo por algo diferente. Então, e eu diria, diz Megan, uma última coisa que não é que Access é uma pílula mágica e que os últimos anos eu estou vivendo numa euforia de felicidade. É que, na verdade, eu tenho as ferramentas para navegar no mundo de uma forma totalmente diferente, sabe? Eu ainda tenho dias que são realmente difíceis, eu tenho momentos que eu sinto que talvez, sabe, tomar um comprimido seria muito mais fácil, mas eu também sei que é só um band-aid, sabe? Para algo que está ali para explorar sempre. E o Dan disse isso 1 milhão de vezes também. Quando você pensa que é a situação mais difícil, 2 passos além disso, é algo tão mágico que você nem pode contemplar, especialmente antes de você dar os 2 passos, porque você tem certeza absoluta, sabe, que não tem mais passo. Não tem mais passo, diz Emily também. Então, sabe, Megan diz, dê os 2 passos, encontre algo, ligue para alguém ou faça algo e pergunta, literalmente pergunta, peça para o universo te mostrar, peça para a Terra te mostrar o que mais é possível. Obrigada, diz Emily. Obrigada. Obrigada, pessoal, por assistir todos os comentários. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.